Está no ar o segundo Timecast, o podcast que vai te deixar mais antenado sobre o mundo digital em relação a melhorar a sua gestão de marketing e vendas. Eu sou o Gabriel MKET. Eu sou a @nayara.patrícia. Eu, Diego Moraes de Lima. @Marcelo da Time. Muito bem. E hoje iremos falar sobre um assunto muito importante, né? Que não poderia deixar de ser o segundo assunto, que é sobre como ter uma gestão comercial mais eficiente, né? E aqui comigo eu trouxe duas feras aqui da gestão comercial. Não queria dar spoiler, mas a gente já trabalhou muito na prática, então esse cara é bom, viu? Pode chamar. E quem melhor do que eles para se apresentar? Vamos começar pelas damas, né? Obrigada. Então, eu sou Nayara, né? Como o Gabriel já falou um pouquinho da gente, somos da DML Consultoria Empresarial. E a gente está aqui para falar desse assunto tão importante, né? Que é a gestão comercial aí nas grandes, médias, pequenas empresas, né? É isso aí, Dai. Né? Então, esse é um desafio nosso diário, né, Nayara? E é um assunto muito gostoso, porque é um assunto que a gente considera vital para as empresas, né? E é desafiador, mas ao mesmo tempo recompensador, né? Então, vamos falar mais sobre ele. Mexer com vendas, né? Não é fácil. Mexer com gestão já não é fácil, né? Mas falta aqui o Marcelo se apresentar também. Eu sou o Marcelo da Time, a gente vai estar aqui todas as semanas gravando conteúdo e vamos seguir com os convidados, né? Que eu acho que hoje já estou ansioso já para ouvir um papinho sobre esse tema aí, que é gestão comercial, que a gente está louco, né? Aqui para saber como que vai andar isso aí. Muito bom. E para começar, né, esse Timecast aqui com chave de ouro, a gente fez nosso dever de casa, né? Selecionamos aqui as melhores perguntas, o que o pessoal mais procura na internet, o que amigos nossos próximos, clientes têm dúvida, né? Muito bom. E aí a gente vai seguindo elas aqui, com o decorrer vai surgir novas perguntas e tá tudo certo, gente. Então a primeira pergunta aqui na nossa, né, no nosso Timecast começa. Eu quero entender um pouco melhor, de fato, o que é gestão comercial na visão de vocês. Legal. Vamos falar um pouco então sobre gestão comercial, né, Marcelão? Gestão comercial ela anda muito junto com o marketing, né? Então, marketing e vendas está sempre atrelado e é papel do gestor comercial fazer esse alinhamento de expectativas, né, com o gestor do marketing. E a parte de gestão comercial é justamente para melhorar a lucratividade da empresa, ou seja, otimizar os resultados. Então, para isso, a gente precisa seguir vários passos para a gente otimizar esse coração da empresa, né, que é a área de vendas. Para você, Nay? É isso aí, como diz, alinhar as estratégias, traçar metas, ter uma equipe, né, que esteja engajada, ter um desenvolvimento de uma liderança para poder direcionar essa equipe comercial para performar da melhor maneira, né? Então, a gestão comercial tem um processo longo, né? A gente usa uma metodologia para fazer isso, né? A gente usa a metodologia PIS. Então, são 5 letrinhas, né? P de processo, E de empoderamento, A de abordagem, né? O C de conversão e o E de evolução do time. Então, a gente acredita muito que alinhando todas essas fases, né, da gestão comercial, né, esses pilares, podemos assim dizer, a gente consegue evoluir com o time. Né? Tá vendo como que um método é importante? É importante. Assim como a gente acredita no mecanismo único, né? Para a gestão comercial que vocês aplicam, vocês usam o método PIS. De paz em inglês. PIS. Peace. Quase todo mundo em paz, onde só tem guerra, né? Da batalha. Mas qual que são os principais desafios assim, que vocês veem no dia a dia, com seus clientes? O primeiro deles é o pensamento estratégico no comercial. Eu acho que no nosso dia a dia, né, no nosso campo de batalha, a gente encontra pouco planejamento na área de gestão comercial, né? Então, o maior desafio primeiro é parar para repensar as vendas, né? Então, repensar como está sendo feito,
se realmente a precificação está condizente, se você conhece seu concorrente, se você está bem posicionado com a sua marca, enfim. Por isso, de usar um método para fazer com que isso fique mais claro para o gestor e para o time, né? E a partir desses parâmetros alinhados, a gente conseguir fazer as evoluções necessárias, como a Nayara disse, para poder atingir os objetivos de venda, as metas, entender os OKRs, né? Os indicadores de performance, que são coisas que, se não tem nem planejamento, será que vai ter objetivo, será que vai ter meta? Então, a gente começa do básico, né? Que é entendendo o processo de fato, como é feito, né? Porque ruim ou bom existe o processo. Às vezes ele não está claro, mas ele existe e ele pode ser otimizado, né? E muitas das vezes os gestores acreditam, os empresários, os donos das empresas, né? De pequeno e médio porte, que a atividade de venda é processo, né? Então, o processo é algo um pouco mais complexo, onde são todas as atividades somadas com outras informações de forma mensurável, atingível e clara para o time. Aquela famosa síndrome, tem que colocar processo na minha empresa, mas não fez o mais básico, que é exercitar primeiro para depois identificar o que é de comum. Isso. Então, o mapa comercial, que é um documento que se desenvolve ao longo da jornada, né? Na verdade, ele não é pronto, né? Nós mesmos desenhamos o mapa, a gente tem um mapa modelo, e a partir dele a gente personaliza de acordo com a demanda das pessoas que precisam de otimizar a gestão comercial. Então eu recomendo muito, né, que você tenha um mapa onde você vai anotar as suas atividades de venda, onde você vai colocar os objetivos, né, onde você vai definir as metas, né, os OKRs, ou seja, os seus indicadores de performance. É importante lá, né, conter metas de resultado, metas de esforço para o time ter clareza do que é cada uma delas, né? E, obviamente, as taxas de conversão, e aí vai, que está acontecendo no momento. É importante. Eu queria voltar um pouquinho aqui, pensando que o que às vezes a gente fala é muito complexo, mas ao mesmo tempo é muito fácil pra gente, que é um papo do dia a dia, tá ali o tempo todo. Então, pegando aqui, tipo, eu tenho uma pessoa só no meu time comercial, um vendedor só, e eu decidi que eu quero fazer essa gestão comercial com um vendedor. É possível? Possível, super possível, né? Se fosse só você com a função, só o empresário com a função de venda, é importante ele planejar. Na verdade, você estrutura para crescer, o ideal é que aconteça dessa forma, né? Então, como que você pode pensar tendo um vendedor para você liderar, né? A partir do momento que você tem mais um, você já pode liderar alguém, você já é o diretor comercial, né? Então, você já pode liderar alguém, já é o coordenador, né? Olha que insight poderoso aí. Se você colocou alguém no seu time comercial, nem que seja para prospectar ou fechar, você já virou um diretor. Já virou um diretor do departamento. E engraçado que quando a gente fala em vendas, muitos empresários, eles têm medo de conversar sobre vendas, que é um assunto muito, digamos, que é o coração ali da empresa. Da empresa, né? Exato. É o que faz oxigenar toda a operação, né? E aí, pegando base na pergunta que o Gabriel falou, né? Como que eu estruturo, como que eu monto ali esse início ali de vendas nesse setor que vai ter uma pessoa só? Quais são os primeiros passos que eu dou ali, empresário que está assistindo a gente assim, fala, mas eu não tenho estrutura, eu não tenho um time de vendas completo, eu vou ter que ter muito dinheiro para contratar. Não, a gente acabou de quebrar essa crença que ele pode ter um vendedor, ter uma pessoa no comercial. Como que ele pode dar quais são os primeiros passos que ele tem que dar ali para ter esse comercial ativo, esse comercial que já, ou seja, que já traz vendas, né, que já traz resultado para a empresa? Eu queria trazer até um paralelo para complementar a pergunta, para a gente ficar bem direcionado. A gente trabalhar isso, acredito que cada situação é diferente. Então a gente tem a primeira situação, que é a pessoa que tem um comercial para fazer a prospecção ativa, pegar atrás do cliente. A gente tem aquela segunda situação, que é do varejo, né? O cara está no varejo, na academia, enfim. E tem aquela terceira situação, que é a própria empresa usa o marketing, né? Os meios de comunicação para gerar esses contatos, que é uma demanda passiva, vamos falar, parecida com a do varejo. Por quê? Para a gente criar um ponto em cada desses para ficar mais claro. Vamos por partes, então, e desmistificar alguns pontos aí que você colocou, beleza?
Então, o primeiro passo, no caso, sendo uma pessoa, é primeiro sentar com o time e falar que a gente vai fazer um planejamento, né? Ou seja, aquele dia, aquele encontro, a pauta vai ser algumas definições de como que a gente vai seguir ao longo da jornada dentro da área de gestão comercial. Obviamente que é importante a gente estudar, né, um pouco sobre o assunto, buscar material de apoio, né, para essa reunião ser produtiva, né? O ideal é que ela aconteça no máximo aí 1 hora ou 2, fazendo intervalos para ficar mais tranquilo e suave essa reunião. Mas o principal objetivo dessa reunião é justamente entender como que funciona a operação hoje. Então vai ser desenhado, pode usar mapa mental, você pode usar um papel, né? Enfim, pode usar um software. Hoje a gente usa um software para fazer isso, né? Para nossos clientes. Mas você pode usar um papel, beleza? Qual que seria esse software? Mais ágil, sistema mais ágil. Software de gestão, lista de vocês, hein? gestão tática estratégica, show de bola, recomendo demais, tá? Mas enfim, voltando aqui para o nosso cliente, né, lá que está precisando começar a fazer gestão comercial do time, né, que ser ele mais um, né? Então ele vai primeiro desenhar os objetivos de venda daquele ano, qual que é a estimativa dele, baseado nos indicadores que ele já tem, quanto que ele pretende performar naquele ano. Se ele não tiver Qual que é o objetivo dele? Ele né? vai ter que parar para pensar. Quanto que ele vendeu no ano passado, né? Então o indicador precisa ser baseado em venda. Tem que ser um Sobre indicador vendas. macro, né? Não Isso, pelo precisa, menos né? um big number, né? Ou seja, eu vou ter quanto que eu vendi no ano passado. Talvez ele não vai saber quanto foi no detalhe, mês a mês, isso pode acontecer. Mas quanto foi o faturamento? O que passou na sua conta corrente no ano passado? Talvez fazer essa pesquisa, né? Antes de sentar com o seu liderado, né? E aí você já vai trazer algumas sugestões. Ó, faturamos 300 mil no ano passado e a gente tem uma projeção de crescimento, né, estimativa de pelo menos 10% acima da inflação. Então, se a inflação está 10, vamos crescer 20 esse ano? Show de bola. E dali começa a ser criado todas as estratégias, né? Então, do objetivo principal, que é aumentar em 20% o faturamento do ano passado, vai desmembrar nas metas que vão fazer com que você chegue até lá, né? Nas metas de resultado, nas metas de esforço, que são as atividades que você precisa fazer para isso ser convertido em ganhos, né? E entender todo o processo. Então aqui eu estou resumindo bem, mas isso passa também por uma pesquisa concorrencial, então você vai analisar seus do concorrentes, mercado, né? você vai entender seu cliente ideal, né? Que é o ICP, né? Então é importante você entender quem é esse cliente que você vai atender, que vai gerar esses 20% a mais de faturamento. Então, obviamente que cada negócio tem suas peculiaridades, o varejo, o atacado, serviços, né? Mas é importante que você primeiro volte o olhar para dentro da sua empresa, entenda como que foi as suas vendas, o que você fez para atingir aquele resultado, dali você projeta esse objetivo, traça metas alcançáveis, mensuráveis, mas desafiadoras ao mesmo tempo, né? As famosas metas Smart. Smart. Usa o Smart. Você pode usar aquele parâmetro, igual a gente conversou uma vez, coloca a primeira meta. Isso. Eu sou muito a favor de meta aberta, cara. Exemplo, eu quero crescer 20, correto? Esse é o mínimo que eu queria crescer, que eu tenho condições de crescer para o próximo ano. Com uma pessoa me ajudando, né, apenas alinhando o processo, entendendo como que a gente vai chegar lá. Então, eu não preciso deixar fechado, eu posso deixar aberto. Então, se era 20%, vai ser 360 mil a primeira meta, né? Depois eu quero mais 10, então a meta 2 seria 30%, né? A meta 4%. Eu trabalho, geralmente, a gente trabalha com 4 metas, né? É a meta 1, meta 2, meta 3 e super meta. A super meta é aquele resultado que a gente já comemora no primeiro, né? Mas é aquele que realmente foi além, né? Às vezes cresceu 60%, 70%. A gente já teve casos, né, de clientes conseguir performar nesses níveis, né? E, enfim, então, por esses pequenos ajustes, a gente vai começar a perseguir a nossa meta, né? Então, para tudo isso acontecer, tem que estar num local visível. Então, eu sugiro sempre que você exponha isso em algum local. Pode ser num papel, como a gente diz, pode ser num documento digital, pode ser também dentro da sala, que você faz o encontro e a reunião com o seu time. Pode ser uma lousa na parede. Pode ser uma lousa na parede, pode ser no seu computador, você projeta na TV e usa algum tipo de projeção ali para mostrar como é que está o andamento do time, né? Mas o que é importante, cara, é trazer para a realidade dele. Qual a ação, a mínima ação que eu preciso fazer para chegar lá? Então, às vezes, vai ser aumentar o volume de contato. Esse é o primeiro esforço de venda que vai ser feito. Então, aumentar o volume de contato e entender melhor a conversão de aumento de volume para número de agendamentos, dependendo da atividade que você vai fazer.
Né? Então, eu tenho uma conversão de faço volume de contatos por dia e aí eu gero agendamentos, se for o caso, ou apresentações, ou propostas de venda, enfim. Né? Ou no caso de um varejo, né? Eu tenho número de visitantes, eu aumentei essas visitas. Ó, legal, isso é interessante. Então, antes eu tinha 100, agora visitam na loja 120. Legal. E qual que é a conversão de vendas, né? Qual que é o percentual de pessoas que compram, de clientes conquistados? Então, a gente começa a colocar esses números, indicadores, né? E cuidar desses indicadores. É até engraçado, fazer até um paralelo um pouco fora, né? Uhum. Surgiu aí na onda do mercado uma coisa que já é bem antiga, que é o tal do growth. Não, quero fazer growth nisso, naquilo lá, estratégia de crescimento. Só que o que o Diego acabou de falar é a aplicação simples e básica do growth, que colocou meta de esforço, vamos entender a conversão e vamos ver onde melhorar. Exato. Para a gente ir buscar. Deixar claro para a equipe também, né? Acho que é importante para a equipe. Até para eles se envolverem, né? Então, por isso que o método é interessante, porque depois que você define toda essa parte de mapa comercial, com os processos definidos, onde você entende o seu cliente ideal, trabalhando com marketing, você pode evoluir, né, para as pessoas que você vai atender, enfim, você vai conhecer o seu cliente, o mercado que você vai atuar, então vai começando a facilitar um pouco essa comunicação e esse alinhamento. Por quê? Né? Principalmente no marketing digital, a gente inclusive já trabalhou junto num cliente, né? E foi muito importante o quê? Esse alinhamento nós tivemos de como que nós vamos trabalhar esses leads que estão chegando, como que eu vou te dar o retorno disso. Como que, né, são os acordos de nível de serviço, né? Ou seja, até onde o marketing vai fazer entrega, até onde o comercial vai fazer entrega, quando vai ser a devolutiva dessas ações que a gente está fazendo junto. Então, as reuniões semanais faz parte dos rituais que a gente precisa implementar, né, e das atividades de venda, né, as reuniões com marketing, enfim. Então, uma série de coisas, de pequenas coisas, que somadas vão melhorar o resultado. Eu lembro muito do que você está falando, a gente aplicando junto não só nos clientes que a gente aplicou igual no Street Face, sim. E mais no Daysin, né, no Trip Hotel que a gente atendeu, entre outros clientes que a gente atendeu aí de renome que simplesmente você entrou com essa inteligência, esse ajuste, melhoramos o marketing, alinhado os dois, né? Eficiência e assim. E é nesse momento, nesses encontros, que você vai descobrir novas oportunidades, é onde você desenvolve novos serviços, novos produtos, né? Porque você está acompanhando, e aí como a conversa está estreita com o comercial, com a parte de vendas, né? E com a parte de marketing, essa conversa fica mais rica, né? Então, por exemplo, os motivos de perda. É ali que às vezes a gente vai identificar se aquele tipo de persona, de público-alvo, de cliente ideal que a gente considerou... Até o lead que está chegando do marketing para você. Se ele está de acordo ou não, se está sendo eficiente ou não. Então, esse retorno com os motivos de perda são importantes. Aí a gente entra num desafio muito grande, que beleza, a gente alinhou tudo isso. E agora, o time está fazendo? Né? É isso. Será se ele entendeu a importância disso? Eu vou pegar um pouquinho do gancho, né? Só do que você estava falando aí, um pouquinho atrás aqui da conversa, que é o seguinte... Ele já entendeu que ele precisa ali ter, digamos, esse time comercial, ele vai começar a montar... Ele já sabe a necessidade que ele tem. O que ele, digamos, como que ele identificaria que realmente ele precisa de um comercial? Porque muitos empresários, eles falam assim, eu sei que eu preciso do comercial, às vezes até já está aplicando de forma que não é 100% assertiva, né? Igual você já passou seu método e toda a metodologia que dá para aplicar. Mas, assim, como que ele identificaria que ele precisa, porque às vezes o empresário ele está tão focado em querer vender e resolver problema que ele não sabe que ele precisa de um comercial. Como que ele percebe e como que ele identifica isso no dia a dia? Quais são os gatilhos ali que vai abrir a mente dele que ele precisa? Geralmente quando ele para de vender. Precisa de uma equipe principal, né? Quando a venda diminui, ele fala, pô, o que está acontecendo? Preciso vender mais, o que eu faço? Ou não estou vendendo o que eu vendia. Isso. Né? E agora? Esse é o pior momento, porque dentro da curva de vida da empresa, você atuar na área de declínio é a pior, pelos sentimentos envolvidos e pelos recursos envolvidos, né? Ou seja, é o pior momento. Você tem pouco recurso e os sentimentos das pessoas, o seu recurso humano também não vai estar legal. E às vezes vai estar atrasando pagamento, vai estar, enfim, por conta de parar de vender, enfim. Aí é um conjunto de coisas, né?
que não dá para a gente, nesse caso aqui, apontar onde seria o principal ponto de melhoria, mas pegando essa sua questão de como que ele... quando é que ele tem que ter esse olhar comercial, é agora, cara. É agora, né? Ou seja, se você quer vender mais, está na hora de você pensar no seu comercial. Né? Se você quer atingir outros resultados, alcançar novos níveis de resultado, você precisa pensar no seu comercial, né? E aí é onde entra a parte, né, do processo, como a gente disse aqui há pouco, e a parte do empoderamento. Por quê? Entendendo onde você quer chegar, o empresário quer chegar, você consegue conduzir as pessoas até lá, porque elas conseguem enxergar o que você está vendo. Então, às vezes, o empresário tem uma visão clara de onde ele quer chegar, né? Mas ele não consegue fazer isso, né? Mostrar para o time, né? Que é através de encontros, de reunião e de alinhamento de expectativa, né? Às vezes o empresário também quer algo muito lá na frente, muito agressivo, e o momento não é aquele. Né? Ou ele está vivendo uma sazonalidade, então ele conhece essa sazonalidade. Por isso que o planejamento estratégico do marketing e comercial é fundamental, porque é ali que vai ter todo esse pensamento estratégico do negócio, né? Que ele pode usar, como eu disse, um papel, ele pode usar o GPT, né? Inclusive, vamos falar depois desse assunto, aprofundar, né? Das oportunidades e ameaças, né? Do chat GPT, da inteligência, que eu acredito só veio para somar, né? Mas enfim. E o software também que ele pode usar, né? Um software para fazer esse planejamento, né? Então, importante, Marcelão, nesse momento é ele entender que ele precisa de algumas mudanças. Se ele ficar só fazendo a empresa dele funcionar, ele não vai fazer ela crescer, beleza? Então é clichê a frase, mas ela é muito real e muito de campo de batalha mesmo, de dia a dia. A pessoa está tão preocupada em servir o cafezinho, né? Que na hora que o avião tá pegando fogo lá, como é que faz? Então, se o piloto tá lá na frente, meu amigo, aí deu ruim, né? Deu ruim. Mas basicamente é isso. É pensar estrategicamente. Eu acho que esse é um modelo mental que poucos empresários têm, e os que têm conseguem performar melhor, né? Porque consegue mostrar aonde todo mundo precisa ir para ele alcançar os objetivos dele, da empresa, enfim. E colocar todos os colaboradores junto. Então, essa fase chama empoderamento do time dentro da metodologia, tá? Que é onde você dá clareza, né, do que as pessoas precisam fazer, e aí vai. Então, pesquisas na área de engajamento, né, aponta o seguinte, que às vezes o funcionário não tem nenhuma descrição de cargo, ele não sabe nem o que ele vai fazer na empresa. A gente está falando de venda aqui, mas às vezes é de outras áreas. Segura um pouquinho. E aí vai, vamos lá. A gente vai entrar nesse momento aí. Boa. E a gente já está sendo avançado aqui. Show de bola. Porque assim, pensando desde o princípio, primeiro passo, coisas que a gente já deixou claro aqui que não deve ser feito ao iniciar, né? Não comece uma ação de gestão comercial sem planejar, sem olhar os indicadores do ano passado, sem planejar, né? Até mesmo sem saber quanto que custa contratar alguém. Okay. E aí já entrando nessa parte de contratar, né? As pessoas que é uma hora que o cara coça a cabeça e fala, nossa, o pessoal acha que às vezes é mais um custo, né? A maioria, mas que às vezes é investimento da forma certa. Qual que é a melhor hora assim, para ele começar a contratar? O que ele deve fazer depois de contratar? Tipo assim, eu sou leigo, estou começando agora. É importante ele ter um plano de desenvolvimento, né, do colaborador que está chegando, obviamente. Primeiro fazer entender a descrição de cargo e salário, que você falou, que é importantíssimo o cara entrar, saber o que ele tem que fazer, as funções dele. É a famosa RCF, né? Que é a responsabilidade-chave da função. Definir qual que será, né? Qual que é o significado do cargo, né? Dele, principalmente na área de venda, garantir que as oportunidades de negócio sejam efetivadas, né? Então, inspirar ele já lá no início, né? Com a missão, visão, valores e o significado do cargo dele para a empresa. Ou seja, tem as atividades de rotina que ele vai fazer, mas além disso, é legal a gente, na integração, no momento que ele está chegando no negócio, falar do significado do cargo, assim como tem o do financeiro, que é garantir que as contas sejam pagas em dia, né? Que tenha a lucratividade esperada para o ano. A dele é de garantir que as oportunidades sejam convertidas em venda, né? Em negócio, monetize, né? E, enfim, então tudo isso faz parte, né, desse momento, né? Paralelo a isso, você vai analisar o seu plano, né? Ou seja, você já descobriu o seu indicador do seu segmento? Quantas negociações você precisa gerar para gerar clientes conquistados? Você precisa gerar quantas negociações?
eu preciso gerar 250 negociações para gerar uma venda. Beleza, em quanto tempo que você faz 250 negociações, né? Ou através de ligação, ou de e-mail marketing, enfim, mas você gera isso em quanto tempo? Então, baseado nisso, dá para a gente calcular quantas pessoas seriam necessárias para gerar aquele faturamento. A gente pode fazer o cálculo, né, da engenharia reversa, né? A gente chega do resultado, a gente vai para as atividades de esforço, né? Então é possível a gente entender, até mesmo porque a gente consegue analisar um pouquinho o passado, né? Para alguns negócios mais conhecidos, né, a gente já tem de forma bem clara esses indicadores, setor de fitness, né? Isso é bem claro para a gente tem muitos clientes nessa área. Mas, enfim, qualquer negócio tem essas métricas. O lance é a gente entender, né, ele entender como que hoje o negócio dele funciona e, enfim, e pra fazer esse planejamento para ele ver se ele vai precisar de um, se ele vai precisar de dois. Isso. Sugiro sempre começar, gente, pequeno, tá? Vai devagar. Começa a estar pequeno, é consciente, né? Você consegue honrar com compromisso? Consigo. Então aí você dá seu passo, né? E outra, tá planejado? Ou seja, você sabe como que você vai cobrar? Senão vai virar custo. Ele vai te dar trabalho, você tem suas funções para fazer, não tem esse plano de integração, não tem descrição de cargo, não tem nada, ele vai virar mais um filho aí te pedindo ajuda na empresa. Pelo amor de Deus, para aqui para me ajudar. Então, vai se tornar um problema, né? Esse para casa deve ser feito antes, que é justamente preparar o território, né? Preparar o terreno para você receber. E, obviamente, vai ter ajustes no meio do caminho e a pessoa, ela vem com uma bagagem também, né? Então, isso é muito importante, a gente conseguir reconhecer o valor que ele vai agregar no negócio e, em contrapartida, também colocar o método, né, que você gostaria que ele utilizasse durante o processo de contribuição dele dentro da sua empresa. Seja um curso auxiliar, seja alguma coisa que você vai falar para esse cara. Assista, me traz um resumo e vamos aplicar. Show, é isso aí. E aí, às vezes a gente não sabe fazer o passinho, mas hoje na internet, né? Claro. A gente consegue achar bons mentores que ensinam passos, gestão curso acessível e tudo mais. Sim. E aí entra a pergunta-chave. Como contratar um vendedor muito bom? Existe algum candidato que é bom? É um grande desafio nosso. Porque né, são todos, mais né? de 9 milhões, tá? No LinkedIn, né? Como vendedor. Tem mais de 9 milhões, segundo estatística do LinkedIn, como vendedores, né? Mas nenhum está pronto para vender o seu negócio. Né? Às vezes ele está pronto para vender várias outras coisas, tem uma experiência gigantesca, mas você precisa mostrar os parâmetros que você quer da atuação dele dentro da empresa e conseguir enxergar nele as forças e virtudes necessárias para isso acontecer. Bom, então como é que eu faço isso na prática? Eu acredito muito o seguinte, que soft skills é difícil de desenvolver, tá? Hard skills eu acredito que a gente tem mais facilidade, é o que ele vai trazer com ele. Então, é a análise de competência, né, e perfil comportamental. Basicamente, focar, né, eu utilizo muito o perfil, pois não? Antes de cortar, o que é soft skill, o que é hard skill? Tá. Boa. Deixa eu concluir esse assunto, a gente volta nele, beleza? Então, exemplo, ele tem o perfil para poder estar ali, né? Ele tem um perfil mais comunicador, mais executor. Entender primeiro quem que é que tá ou ele é mais planejador, time, né? Mais analítico. Né? Ele tem algumas competências, né, dentro dessa área de resiliência, né, de motivação. Como é que é ali? Ele chega motivado para a vida, para o trabalho? Não, né? Agora, ele sabe vender, ele conhece tecnicamente o meu produto, eu vou precisar desenvolver hard skills, né? Eu vou precisar mostrar para ele como usa um CRM, como que ele vai fazer a jornada do cliente dele no CRM, enfim. Então, isso aí eu acredito que é menos complexo de desenvolver. A parte já voltada para comportamental, né, que é o perfil, né, às vezes do estado atual e desejado para aquela função de vendas, né, que o ideal dentro do perfil DISC, enfim, de outros estudos na área de comportamento humano, o ideal é ser uma pessoa mais executora e que tem um poder de comunicação legal para a área de vendas. Não dá para ser uma pessoa que planeja demais, demora para tomar a decisão, ela vai ter o lugar dela na empresa, mas talvez não é na área comercial. Né? Então é uma pessoa que vai para frente, que gosta de conversar, que gosta de fazer negócio, que vibra com isso. O olho brilha, né? Então, primeiro a gente entender, eu preciso desse perfil de vendas.
Isso vai impactar em várias coisas, gente. Porque às vezes eu estou vendendo um sistema super complexo, se eu tiver uma pessoa também super executora e comunicativa, não vai rolar. Porque o sistema é complexo, precisa de passo a passo. Isso para o cara que é de vendas, às vezes é um pouco chato, com um perfil mais executor e comunicador. Então, às vezes eu preciso de um equilíbrio dele entender que existe isso e como que a gente vai fazer um plano de desenvolvimento. Aqui eu já estou aprofundando um pouco mais, deixando a conversa um pouco mais complexa, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Primeiro, desenhe o que você espera da pessoa. Né? E hoje você tem chat GPT para te ajudar a fazer isso. É óbvio que você tem que aprofundar, né, gente? Mas eu acho que ali ele dá uma base, muito, né? dá uma Não quer dizer que ele é um deus, tá? Na internet, não é, pelo amor de mas Deus. se você tiver um poder de análise, né? Enfim, de aprofundamento, ele está pronto para te dar algumas informações básicas para você sair da ignorância total, entende? E a partir dali você vai se desenvolvendo, buscando mais conteúdo, né? Enfim, aí é onde tem as consultorias especializadas né, em cada área. O setor de vendas, ele é muito complexo, né? Digamos assim, ele é amplo e complexo ao mesmo tempo. E aí a pergunta, baseada um pouco na pergunta do Gabriel, que ele fala um pouco, e depois você vai concluir também a questão do hard skills, soft skills, é o seguinte, tem várias áreas ali, por exemplo, pré-vendas, BDR, SDR, tem o close, como que ele identifica, né, pegando esses parâmetros aí, né, de comportamento e de qual profissional ele vai trazer para a empresa dele. Às vezes é uma empresa, vamos colocar um microempresário, e aí ele já quer trazer uma pessoa, só que, por exemplo, ele teve experiências que às vezes ele trouxe uma pessoa que já tinha uma bagagem diferente do negócio dele. Aí ele vai falar, cara, esse setor de vendas para mim isso não faz sentido. Só que entra muito no que você falou, que é conhecer o perfil que ele quer, fazer essa análise, profissional que ele quer, exatamente. Como que ele pode identificar isso para trazer esse profissional? Primeiro que isso para um pequeno empresário, né, a gente trazer essas nomenclaturas, né, de SDR, Closer, Hunter, etc. Talvez não faça muito sentido. O que ele precisa é entender o que ele quer para frente, ou seja, de hoje até o final do ano, quanto que eu quero faturar. Isso eu acredito que é simples, apesar de ele ter que fazer um recordatório de como foi o ano passado, ele consegue fazer isso, né? E a partir dali definir o objetivo, as metas, né, e as atividades que ele vai fazer, né, para chegar lá, né? Entender o público-alvo, entender como é que está o posicionamento da concorrência, né? Então é importante fazer tudo isso, ver se a precificação dele está ajustada, se a entrega dele está condizente. Isso tudo está lá na parte de planejamento estratégico. Feito isso, tudo começa a facilitar porque fica mais claro. Então passa a ser duas pessoas pensando em como chegar lá. Uma coisa é você entrar num barco e nem você e nem o comandante lá, o capitão do barco, sabe para onde tem que ir. Beleza? Fazendo um paralelo. A outra coisa é você entrar num barco e você já saber para onde esse barco tá indo, cara. Você já tem um norte. Você já tem um norte, ó, é para lá, cara. Rema comigo. Às vezes você vai remar errado, você vai remar de cabeça para baixo com remo. Vai entrar água no barco. Tá remando, né? Entendeu? Às vezes você tá tirando a água do barco, né? Para apagar incêndio, né? Mas o que importa? O que importa é o destino, aonde a gente quer chegar. Então, isso estando claro, as outras coisas vão acontecendo. E não existe um momento mágico. Isso também é algo muito legal, porque às vezes, né, na consultoria, a pessoa acha, então vai ter, né, Nai, um momento que vai descer a gestão comercial, entendeu? E que tudo vai começar assim a fluir. Não, cara. São pequenas ações. Começa com a reunião semanal, cara, para ver o resultado. Já coloca isso na sua rotina, né? Às vezes que você precisa de um cara que vai fazer tudo, vai captar. Vai fazer tudo, isso. E aí depois você descobrir a métrica do seu negócio, aí você pensa em contratar mais. Mas o que eu estou querendo dizer é, começa a reunir para falar do problema, né, das possíveis soluções, do caminho que você está pensando. E as contribuições, elas vão começar a acontecer, né? Inclusive, se tiver outras pessoas na empresa e tal, envolvê-las também dentro desse processo, por mais que não é a área fim dela, pode somar também, né? Então, hoje a gente está vendo aí uma troca, né, de troca de experiências, às vezes vivenciou em outra empresa, às vezes a pessoa veio de uma média empresa, onde já tinha uma cultura de treinamento, reunião, né? Que tinha os rituais já sendo colocados. A gente coloca aqui, por exemplo, aquele ritual de bater o sino, de tocar uma sanfona, uma buzina, né? Isso tudo começa a criar, né, no time um ritual interessante. Da data de reunião, que não pode ter desmarcação, né, gente? É outra questão. É importante, né? Senão você começa a agir muito diferente do seu discurso, né? Então é interessante manter as reuniões de vendas, entender os indicadores que você vai conversar, né, durante aquela reunião,
fazer com que o time aponte possíveis ações de melhoria. Isso gera também esse engajamento. Por quê? Ele começa a fazer parte do processo. Né? E o vendedor, por característica, o bom vendedor, ele quer ser o cara da roda que convence todo mundo. Ele já é um líder, já naturalmente, né? Então, nesses momentos, é o momento de ser elogiado, de você valorizar esse trabalho, né? Enfim, pegar o feedback pegar do ali resultado, o que tá dando né? Como certo, é que tá. Né? Exato. Então, são pequenas ações que vão acontecendo que, somadas a tudo isso que a gente está falando, vão gerar uma melhoria da parte de gestão comercial nas empresas. Tem um ponto que você falou que eu acho super relevante a gente falar, gente, que igual aqui na Time, a gente tem um valor na nossa cultura, né, da Time, que é transporte de alegria. Enquanto você trabalha, né, e tudo mais, que ninguém quer trabalhar com alguém que tá com essa energia, né? Chegar aqui com o Marcelo, tem dia que ele tá um pouco mais moado, tá passando mal, às vezes. Normal, gente. Todo mundo, né, tem um dia assim, né? Variação vai ter pessoas. Mas a maior parte do tempo tá transportando alegria, ensinando e tudo. E na área comercial é legal eu acredito que a venda não seja algo fria. Né? O que eu quero dizer fria? Cara, fez lá uma venda, tem o ritual mesmo de tocar um sino, uma corneta, é legal comemorar, todo mundo bater palma. Aqui eu queria uma buzina daquela do caminhão, né? A gente tem os rituais, né, Diego, na consultoria, que é estourar o balão, o cara atingiu a meta diária, o cara atingiu a meta semanal, por exemplo, né? Estoura o balão mensal, semanal. Então, por exemplo, o papel do gestor comercial, né, é justamente o quê? É trazer esse desafio grande, né? Vou considerar aí o elefante grandão. Como é que a gente vai comer ele? Por partes, né? Inteiro não vai dar. Mas se a gente comer um pedacinho todo dia, logo, logo ele acaba. E aí a ideia é o seguinte, começa com a reunião, aliás, começa com o planejamento, entender aonde você quer chegar. Eu quero vender X, beleza. Esse é o primeiro ponto. Depois você vai marcar uma reunião semanal para analisar a venda, é outro ponto. Depois você vai desenvolver, às vezes, né, um documento onde você vai fazer a pauta da sua reunião de vendas, onde vai ter o histórico de faturamento, os dias úteis, quanto que ele precisa vender, o time precisa vender para chegar na meta super meta, ou na meta 1, na meta 2. Depois você vai reconhecer isso diariamente quando atinge, lá no grupo do WhatsApp, ou de forma pessoal, né? Enfim, você vai dar glória a quem precisa de glória, que é o vendedor o tempo inteiro, porque ele nasce e morre todo mês, né? Ou seja, ele nasceu esse mês e viveu legal, bombou, vendeu pra caramba. No outro mês, chegou outro mês e não já é desafiador, né? Se ele não manter a pegada, morre. Então, a ideia é sempre que você, como gestor comercial, desafie o time todos os dias, através de pequenos rituais, né? Ou seja, ele conseguir trazer esse elefantão branco aí pro pedacinho de carne que vai caber na boca naquele dia. Que é a principal habilidade. Ou seja, isso. E aí, quando ele consegue fazer isso, ele consegue melhorar a performance, a produtividade, a gestão do tempo, que são assuntos que são importantes que um gestor comercial domine. Né? Isso é a grande importância do desenvolvimento de um líder eficiente, né? Que ele consegue extrair grandes resultados da equipe, né? Performar super bem. Então, o líder, o grande papel dele é isso, né? Exatamente. Às vezes, gente, é chegar... Não vai ser o seu melhor vendedor, geralmente, o seu gestor comercial, beleza? O gestor comercial ele tem outras características que é importante. Ele até pode ser bom em vendas, mas ele tem que ser bom em muitas outras coisas, né? Principalmente desenvolver gente. Então, se ele não for um bom desenvolvedor de pessoas, se ele não gostar de pessoas, dificilmente ele vai conseguir fazer isso. Né? Ele precisa transformar algo complexo, que é vender X a mais esse ano, em algo simples, que aí significa 10 óculos por dia. Ah, legal. E 10 óculos por dia vai me render o que no bolso? Que o vendedor quer saber isso. É até um ponto então é onde você consegue associar remuneração variável, a gente implementar, né, as estratégias de diárias, né? premiação, de bônus. Então, legal. Tudo isso para quê? Para manter o engajamento do time, o envolvimento, porque essa turma, né, essa turma de vendas, eu me incluo nela, essa galera gosta disso, gosta de reconhecimento, gosta de, às vezes, estar à frente. Esse desafio, né? Gosta de ser desafiado, Sim. gosta de ter a responsabilidade, sabe?
Então você precisa criar um ambiente, né? Então a cultura, ela manda muito nisso, né? Você criar uma cultura e um ambiente que propicie para esse perfil de bons vendedores um lugar onde ele vai competir o tempo inteiro. Ele coopera e compete, às vezes com ele mesmo, né? Ou seja, quer ser melhor que ontem. Mas não tem problema se ele quiser vender mais do que o colega. Se o objetivo é o mesmo, se ele vai remar mais rápido, porque ele tem uma remuneração atrelada a ele que valoriza esse esforço a mais, né? Então, ok. Mas todos estão indo para o mesmo objetivo lá do O objetivo sempre é levar a empresa para frente, gente. Legal. Levar junto as pessoas que estão nela. Show. Pegando um pouco dessa parte que você falou de cultura, de aproximação ali e engajamento, a gente sabe que as empresas têm vários setores ali, né? Tem o setor comercial, tem o setor de marketing, contabilidade, enfim, tem vários setores. Como que você enxerga esse alinhamento ali do marketing com o comercial, esse engajamento? Como que é essa troca? Como que você enxerga os dois ali? É o famoso vendarketing, né? Que é o vendas e marketing. Eu acho que primeiro entendendo as responsabilidades de cada departamento, né? A gente está falando aqui de um pequenininho, né? Mas pelo menos ele entender o que o setor de marketing deveria estar cumprindo, né? E o que no momento Porque dele... tem muita divergência, né? Às vezes você vê muita gente, o marketing não está mandando lead qualificado, então o marketing no empresário, o marketing não está vendendo. O marketing não está vendendo. Isso a gente ouve direto. O marketing não está vendendo. Mas será que é o marketing desalinhamento, né? que não está vendendo ou é o vendas que não está realmente batendo nas metas? Primeiro esse alinhamento, é entender que ambos estão trabalhando para um mesmo propósito, um mesmo objetivo. Então, esses acordos de serviço, que é, primeiro, entender o nosso cliente, fazer essa análise concorrencial, onde o marketing contribui muito para enriquecimento desse material, né? Criar material de apoio. Então, às vezes, o vendas precisa de material de apoio, um vídeo com qualidade, para poder fazer às vezes uma ativação de um cliente que está inativo ali, está adormecido, vai precisar de uma apresentação, às vezes, bacana, que vai surpreender o cliente, enfim, ele vai precisar de ter um background lá no Instagram, lá nas redes sociais, né? Que vai estar alinhado com o discurso dele, enfim. Então, tudo isso, né? Um site que converta, que mostre, às vezes, né? Aí isso depende de cada negócio, tá, gente? Mas, enfim, tem que estar alinhado. Como que a gente alinha com o marketing? Sentando e conversando, né? Mas primeiro, o que eu preciso? Do plano. Né? Porque eu vou sentar com o marketing e o desafio cara, a gente precisa faturar 20% a mais. E aonde o marketing entra nessa história? Então, aí é onde a gente pensa marketing também, né? Que é entendendo os nossos concorrentes, fazendo estudo de mercado, apresentando possíveis soluções para poder ter, vamos dizer assim, competitividade, né? Enfim, entendendo o nosso consumidor melhor, fazendo uma pesquisa mais aprofundada no perfil de cliente ideal. Então, isso tudo contribui. Recebendo feedback, né, do vendedor que está lá na ponta, que recebeu aquele lead, enfim, né? Então, o marketing, a gente está falando do digital, mas ele pode, né, impactar na parte offline também, né? Ou seja, se é uma empresa de serviço, vai participar de feira, não vai participar, como vai participar, quais são as feiras importantes para a empresa, né? Enfim. O famoso trabalho do marqueteiro é identificar a necessidade e transformar em oportunidade para a empresa. Exatamente. E geralmente oportunidades de negócios rentáveis. Ponto. E aí aonde esse alinhamento até do discurso é importante, né? Porque às vezes você faz uma campanha, isso eu já vi acontecer demais. Tá acontecendo, tá rolando uma campanha no digital e o comercial não tá nem sabendo. Então chega ali no WhatsApp, chega no e-mail, algo que ele fala, tem a condição comercial do ainda mês tá ativa, né? 7x2 ainda e o cara nem sabe. Essa promoção ainda tá acontecendo, né? Então precisa desse alinhamento ali, dessa estratégia. E aí a minha sugestão é que esse encontro ele aconteça semanalmente, pode ser meia horinha, no início talvez 1 hora de reunião. Esse encontro você fala é o marketing com vendas? Com o responsável pelo marketing, com o responsável pela venda, né? E pelo menos uma vez a cada 15 dias os times, né? Que aí é uma troca de experiência mais rica e tal. Aí depende. Eu tenho uma observação. Isso vai do nível. No nível mais simples, esse semanal ele resolve muito, porque a gente não tem, às vezes, planilha, dados para coletar. O cara já tem CRM, já está com um processo um pouco mais à frente, a gente consegue reduzir esse encontro para 2 vezes no mês. É o que eu sugiro. Aí é de acordo com a maturidade do time, né, gente? Até para falar de gestão comercial, a gente vai de acordo com a maturidade. Isso. Então,
não adianta a gente estar falando aqui de uso CRM se a pessoa nunca nem ouviu falar, né? Então, primeiro você começa do básico, né? O básico bem feito já vai gerar resultado, e a partir do amadurecimento do time, do entendimento da evolução que ele vai tendo de acordo com o que está sendo proposto e acompanhado, aí eu acredito muito que pode ser flexibilizado, né? Evoluir o trabalho, né? É o famoso fazer o arroz com feijão bem feito. Isso, tem cliente nosso que a gente falou que a gente faz a implementação de todos os clientes da Time. A gente tem uma implementação que dura de torno de 21 a 30 dias, né? Que a gente implementa a nossa metodologia, que é o mecanismo único, nesse cliente, que é a rotina de trabalho do marketing com o cliente, o que tem que ser feito, o que não, enfim. E aí, inicialmente, a gente fala, no nosso planejamento, né, que é um plano de crescimento e estruturação para sua empresa, daqui 3 meses a gente vai atingir esses indicadores. A gente vai encontrar toda semana. Nossa, muita reunião, não sei lá o quê. Não, mas é importante, né? Porque essas primeiras reuniões que a gente vai ter, essa reunião que eu vou te ensinar tudo que eu aprendi até agora. Para quê? Para você virar uma gestora melhor. É um alinhamento de expectativa, né? Exato. Então, assim, é importante para o gestor entender que ele vai ser menos operação, mais tático e estratégico. Tá? Ou o dono do negócio. Ou o dono na função, né? Ou o dono na função. Então, teoricamente, ele pode pagar alguém para fazer a parte tática operacional, mas a estratégica, geralmente, é ele que vai saber para onde o barco tem que ir. Exato. Então, depende dele, né? E nesse tipo de contratação, obviamente, que ele vai precisar dedicar um tempinho, né? Até para ele passar o que ele imagina, né? O que ele quer para a empresa. Exato. Enfim, então esse diagnóstico precisa ser bem feito para nivelar as expectativas primeiro e principalmente para deixar mais claro como que vai ser a entrega do serviço, né? Exato. É por aí. Porque 30 dias, 30 dias, gente, é um time ainda curto, que a gente chama, mas é um time que a gente consegue aprofundar uma quantidade não substancial, mas no negócio para poder sugerir algum plano estratégico de marketing ali e ação, né? Então, é bem tranquilo. E só concluindo, o importante que você está falando que não tem um especialista maior do que o dono para falar isso contigo, né? Exato. E precisa dessa disponibilidade. Vai muito na pergunta que eu vou fazer agora. Tem muitos empresários que às vezes até têm esse plano de marketing, faz todo esse plano, faz todo esse processo de vendas, mas às vezes ele não consegue ver, digamos assim, de uma forma generalizada, tudo que precisa ser feito. Esse empresário, ele tem que buscar uma ajuda externa, ele precisa de uma ajuda externa. Como que ele procura essa ajuda externa? É uma consultoria, uma mentoria? Como que ele vai fazer isso para ter uma visão do negócio dele 360? Porque assim, a gente fala que a gente olhando para o produto e nosso serviço é uma coisa. Quando outros profissionais do mercado olham, é uma forma diferente. Então, como que ele enxerga isso também para saber se ele realmente precisa dessa ajuda externa? A ajuda externa é sempre bem-vinda, né? E, obviamente, assim, para quem está com pouco recurso para fazer esse tipo de investimento, numa consultoria, numa assessoria, mentoria, o que for, se cerque de pessoas boas, competentes naquilo que você pretende fazer ou que já está tendo sucesso. Isso talvez é a dica que não custa nada, né? Ou seja, você dentro do seu network verificar ali, pô, eu tenho um amigo que é fera na área de marketing, eu tenho um amigo que é fera na área de vendas. Deixa eu bater um papo, conversar mais sobre isso com ele, ver o que ele tem feito, né, de boas práticas. Sugiro também que essa parte... a gente precisa quebrar um pouquinho. Alguns segmentos já tem uma quebra bem legal de espírito de competição, né, de rivalidade, inimigo e tal, né? Isso já caiu. Então a gente consegue aproximar do nosso concorrente, bater um papo, ver qual que é as boas práticas que ele está fazendo. Então a gente vai encontrar pessoas que está disposto a ajudar, né? A falar o que está funcionando para ele. Não necessariamente vai funcionar para você, mas então, pelo menos já é um parâmetro, então, né? Se você vai precisar de uma ajuda externa ou não. Aquele negócio de falar, nossa, eu tenho que estar à frente do meu concorrente, tal.
Não necessariamente. Agora, não necessariamente. Não Você vai virar Geralmente, acho que o cara busca uma ajuda externa quando ele tá tendo algum problema, quer crescer, ou então caiu as vendas, quer... E outra, nem sempre você tem que estar à frente, nem sempre você está preparado para ser o primeiro. Eu acho que quando o empresário ele tem essa humildade, né, e tem as condições de pedir ajuda externa, eu acho que ele veste o chapéuzinho da humildade e fala assim, cara, eu preciso realmente aprender, porque ele não vai saber tudo do negócio dele. O mercado é muito movimentado Dinâmico, o tempo todo e tem várias estratégias no digital também que a gente utiliza e sempre tem novas coisas, né? Por exemplo, ChatGPT, tem vários outros assuntos. Se esse cara está estagnado, com às vezes 2 vendedores, achando que ele não pode crescer mais ou que ele não pode vender mais através de uma ajuda externa e ele tem condição, eu acredito que assim, o time comercial ou a empresa dele tende a ficar estagnado ali fazendo as mesmas coisas. Então, acredito um pouco nisso, sabe? E tem muita gente que quer melhorar, mas acha que vai cair do céu. Não vai, cara. Exato. Então, assim, vai acontecer, você tem que buscar isso, né? E você vai buscar de várias formas. Ou pelo conhecimento, que você vai investir, às vezes, no MBA, para abrir seu campo de conhecimento, um network, etc. Tá muito aí no online, mas eu tenho minhas ressalvas, é legal, né? Do ponto de vista de conhecimento e tal. Com certeza. Mas, às vezes, perde essa questão do network, né? Então, importante... O tete a tete. fazer network profissional, né? Com empresas que fazem isso, é legal, ajuda a abrir o horizonte. Fazer essas visitas técnicas aí em concorrentes que se disporem, né? Acho que dificilmente alguém negaria uma reunião, sabe? Eu acho que assim, todo mundo está disposto a ajudar, gente, né? Por mais que na prática isso não vai acontecer, mas eu acho que com o relacionamento sendo criado, as coisas podem acontecer. Só que a questão é o seguinte, a grande questão é qual o tempo que você separou para fazer isso, né? E aí é onde entra vários gargalos. Aí a gente volta no início do nosso bate-papo, que é aquela questão, você está tendo tempo só para fazer a empresa funcionar ou você vai ter tempo para fazer a empresa crescer? Então, aí entra nesse dilema e que se ele não parar para pensar nisso, né, até para pedir ajuda externa, entendeu? Acaba que ele fica num círculo vicioso ali. É até interessante para complementar, né? Que você vai no seu concorrente, vai pedir ajuda, querer, também esteja preparado para contribuir, passar informação. Exatamente. Porque às vezes a gente quer ir tanto pegar informação, esquece. Tem que trocar experiência, tem que ser bom para os dois lados, né? Para todo mundo. É aquela famosa frase, né? Seja interessante antes de ser interessante, ou seja, não interesse, mas em entregar as coisas, né? Cara, tá fazendo, tá dando certo para mim, por que eu não entrego isso aqui pro meu concorrente? Não necessariamente vai dar certo para ele. Eu acho que assim, precisa identificar ganhos comuns, sabe? Eu acho que o primeiro ponto é esse. Eu acredito que até a nossa conversa é muito baseada nisso. Vamos montar um podcast? Vamos. Quais são os ganhos comuns que a gente vai ter junto? Vai ser o aprendizado dos primeiros momentos, de equipamento e tal. São ganhos comuns, né? Que a gente vai ter. Inclusive, a gente falou, quem não assistiu o primeiro podcast, a gente falou muito de pequenas conquistas no primeiro podcast, galera. Então, pode ouvir o primeiro podcast que a gente falou de várias pequenas conquistas. Se quiser ouvir, tá no Spotify também. Então, legal. Fica fácil colocar no carro, né? E aqui, a gente falando de mercado, falando um monte de coisa. E qual que é a tendência, mudanças que você vê aí nessa área de gestão comercial, na área de vendas, para esse ano ou para os próximos anos? Bom, eu acredito assim, com a inteligência artificial, eu acredito que vai facilitar muito o trabalho do vendedor. Sim. Né? Ele vai ter que aprender a desaprender para aprender novamente coisas novas. Então, esse é o desafio que todos nós temos, né? De enxergar o copo meio vazio para ele encher novamente, sabe? Então, às vezes a gente vem para um treinamento, para uma reunião, por mais que a gente domine aquele assunto, ou acredita que domine, né? A gente tá aberto para colocar mais alguma coisinha dentro do copo, sabe? E eu tenho encarado tudo, né? Quando eu vou para me preparar e me capacitar, né, também, né? Muito disso, do nosso copo sempre vazio. Ou seja, para a gente conseguir absorver o máximo de conhecimento e aproveitar aquele momento. Então, o bom vendedor agora, ele vai ter que, primeiro, entender o que está acontecendo, né, nessa revolução digital. Acredito que é a nova roda aí, sabe?
Assim, vai mudar muito o comportamento humano, no meu ponto de vista. A gente não vai ter tempo para aprofundar aqui, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso no podcast. Aprender a ser mais produtivo e eficiente, gente. Não é aprender a deixar de... Agora a inteligência faz seu trabalho. Não é otimizar o seu trabalho. Como ela vai ser uma ajuda, trabalho, né? É uma ajuda no conhecimento. Principalmente para quem tem poucos recursos, né? Principalmente o recurso humano. Senão você vai conseguir otimizar. Mas respondendo a sua pergunta, né, que eu sei que a gente já está chegando aí no nosso final, infelizmente, queria falar aqui a noite toda, mas a questão ele precisa primeiro entender de pessoas, né? Então, entender de comportamento humano é fundamental, entender de tecnologia, né? Ou seja, como que a tecnologia pode ajudá-lo, né? Aí eu digo de CRM, estou falando só da inteligência artificial. Falo de como usar um CRM, de como usar alguns materiais e recursos que vão otimizar a percepção de valor do cliente através de tecnologia, né? E entender tecnicamente do que ele está fazendo, né? Ou seja, o que eu vendo, se gera valor para as pessoas, né? Enfim, acreditar naquilo que ele vende. Eu acho que esse ponto aí faz com que ele busque todos os outros, né? Então, você acredita no que você está fazendo, como vendedor, como gestor, e você tem objetivos na sua vida, eu acho que automaticamente você vai estar antenado para tudo que está acontecendo. E vai evoluir com isso, né? As tendências aí que tá... Tendência. Tecnologia, tá vindo. Muito. Tecnologia é o que está mais pesando e prestar atenção no comportamento das pessoas, porque vai mudar de novo. Já está mudando, né, gente? Já está. Mudou na pandemia. E agora? Mudou agora porque tem as coisas presencial que o pessoal está esquecendo que é uma nova oportunidade e vai mudar de novo com a inteligência artificial. E isso é um desafio tanto para o marketing, né? Quer entender melhor esse comportamento do consumidor, né? A gente está ansioso aí pelo aprendizado de vocês para contribuir com a gente. Show de bola. Com certeza. Show de bola. A gente já está chegando praticamente no fim, né, aqui desse papo. Eu queria mais umas 3 horas de papo com vocês, todo mundo, que eu acho que a nossa pauta é extensa. Mas para quem está, né, nos assistindo, né, desse papo maravilhoso que a gente teve, qual que é a grande sacada, a mensagem, o aprendizado que vocês deixam para quem está acompanhando a gente, né? Até mesmo pra gente, ou alguma coisa que vocês aprenderam aqui. Talvez eu acho que eu vou deixar como... Aí a Nai vai deixar a dela, mas eu acho que saiba onde você quer chegar. Eu acho que... Buscar sempre evoluir. Saiba onde você quer chegar, que é o começo de tudo, saber para onde a gente quer ir. Eu acho que se ele pegar essa pergunta sua com esse podcast, uma resolução, ele vai saber como que ele vai chegar. Acredito que sim. Também acredito que sim. Isso aí, evoluir, é buscar conhecimento, é saber, né? Igual o Diego falou, onde quer chegar. No momento que a gente já está mostrando aí que a gente tem que sair da caixa. Ver lá na frente, eu vou estar evoluindo, vamos evoluir junto, que vai performar super bem. Isso aí. E você, Marcelo, o que você pegou aí? O meu maior insider hoje foi o seguinte: comece hoje mesmo, independente se você tem uma pessoa no seu time comercial ou se você tem 100. Porque tem que fazer acontecer, tem que fazer vender. Isso. O coração da empresa não pode deixar parar, porque se parar, morre. E aquele lance, né? Eu não posso esperar prosperar para depois ter 100. Você começa a fazer para ter 100. Exatamente. Né? Então é isso aí, começar. É isso aí. E para mim, é que a visão da gestão comercial ou do início do processo da venda não é uma visão de bicho de 7 cabeças. Tá? Tem um caminho, gente. Começa do simples. Isso. E depois vai evoluindo, passando de nível igual no videogame. Então, é um game, gente. Então vamos jogar, se divertir e tudo mais. O pessoal que está assistindo aqui, né? Como que faz para encontrar vocês? Tem algum projeto que vocês estão ativos? O que a gente... Onde a gente acha vocês? Bom, nós temos nosso Instagram, né? DML Consultoria, né? A gente tem como principal serviço a parte de gestão comercial, de alta performance. Atendemos em outras áreas na área de gestão empresarial, mas esse é o nosso produto vaca leiteira aí, né? Gestão comercial. É isso aí. Temos também o nosso pessoal, né? Que a gente falou no início aí. E nosso também o Papo de Empresário. E o nosso podcast, né? Nosso podcast Papo de Empresário.
Inclusive serão convidados novamente aí para fazer um episódio conosco. O último onde o nosso principal objetivo é trazer conhecimento para os empresários que estão precisando se desenvolver, enfim, que querem realmente mudar o resultado da empresa. Então, só para ficar registrado, o Instagram de vocês é DML Consultoria Empresarial. Você vai conseguir falar com a gente lá. Isso. O do Papo de Empresário qualquer? Papo de Empresário. Ótimo, então grava aí na cabeça de vocês. Tá saindo do forno agora. De bola. Tá igual a gente. Estamos aprendendo com vocês, né? Eu quero ver quando eu chegar, eu já tenho a meta, eu quero ver quando chegar no 30, sei lá, fala no 30 lá, podcast. Lá. Episódio 30. Eu vou olhar assim, eu vou colocar o primeiro, o segundo, eu vou falar, nossa, evoluiu, hein? Evoluiu. Nossa, estamos aqui, né? Estamos aqui. Gente, obrigado pelo convite, fico muito agradecido, lisonjeado por estar aqui hoje, né? Fazendo parte desse momento tão especial de vocês e também para mim, para nós todos. Sim. Né? Não tenho palavras para agradecer. E a gente agradece também, né? Com essa enxurrada de conteúdos aí que a gente agregou. Eu suguei pra caramba aqui, tudo que vocês falaram. A mente já tá aqui a milhão já. E já vou usar alguns gatilhos para exatamente para colocar em prática amanhã mesmo com a equipe comercial. O nosso Discord lá no grupo do WhatsApp, pessoal. Vai virar uma Discord aí. Isso, aquilo, tal. Espero aí que as pessoas que estão nos assistindo também tenham aproveitado, né? Um pouquinho e consiga talvez pegar uma dessas dicas aí e colocar em prática, né? Inclusive, né, gente? Esse é o nosso segundo episódio. Vai estar disponível, né? Tanto no YouTube quanto no Spotify, entre outros canais como a Deezer, enfim. Tem também o nosso Instagram lá, que é a timecompany.com.br. Você consegue encontrar a gente, contactar também. E eu quero provocar vocês. Deixa um comentário falando qual que foi a sacada. Manda para algum amigo, manda para o seu gestor comercial, enfim. Para uma pessoa que isso faz sentido, que o intuito aqui é agregar valor para vocês, né? Para que a gente transforme o mercado, que inclusive educar o mercado, né? Transbordar a educação, algo assim, qualquer, Marcelo. Ecossistema, criar um ecossistema. Não, a gente proporciona no mercado. Eu só pego o significado geral porque eu já ancorei o nome, fica lá. Dentro da nossa cultura, a gente é uma empresa que ajuda a levar o mercado mais além. A gente educa o mercado, traz conhecimento, não querendo ser os caras mais top do mercado, não. A gente ajuda com um pouquinho que a gente sabe, e tá crescendo, assim, né, se desenvolvendo, tá desenvolvendo e contribuindo ao mesmo tempo, né? Contribuindo para esse desenvolvimento. Muito bom. Então, eu quero contribuir com vocês também e espero que vocês contribuam com o pessoal nos comentários, porque às vezes a sua resposta vai ser a solução para outro colega. Tá bom, gente? Então, é isso, a gente encerra mais um Timecast e a gente se vê na próxima terça-feira. Muito bom. Valeu. Obrigada, pessoal. Valeu, até a próxima.